bonitas e bonitos, sejam muito bem-vindos ao Tarô e Beleza e a mais um Na Penteadeira. Se você não sabe, Na Penteadeira é quando eu misturo assuntos ligados a tarô, beleza ou arte, certo? E neste vídeo eu vim aqui bem basiquinha, de camiseta preta e cabelo preso, pois, aos que não sabem, esse seria um look aula de teatro. É muito, né, o look oficial da aula de teatro é preto, cabelo preso, então vim fazer jus ao vídeo de hoje, em que quero comparar semelhanças, não comparar, mostrar semelhanças entre tarô e teatro, que são duas coisas aparentemente tão diferentes, nada a ver uma com a outra, que semelhança posso encontrar? Pois é. Aos que não sabem, além de taróloga, eu sou atriz e professora de teatro. Certo? Então vamos lá. Primeira, tenho aqui minha cola, porque eu já gravei esse vídeo uma vez e esqueci um monte de coisa, eu decidi tomar colinha. Então vamos lá. Essa questão do ser muitas, do ser múltiplo, no teatro, nós somos muitos personagens, né? Homem, mulher, velho, criança, adulto, bom, mal, enfim. E no tarô, o baralho inteiro tem 78 cartas, né? Os arcanos maiores, que são os que eu mais trago e falo aqui para fazer looks e tudo mais, são 22, mas o baralho inteiro tem 78 e cada uma vai de alguma forma ensinar algo e a gente vai lembrar de algum momento em que eu vivi algo, em que eu me senti como aquela carta, e cada personagem vai me ensinar algo e eu vou ter que até que me anular, né, como pessoa para aprender e para ser, e para vivenciar e para me doar para aquele personagem. Então realmente essa coisa de ser muitos, poder ser muitos personagens e entender todas as cartas, sim, eu veria como uma semelhança entre tarô e teatro. Semelhança número 2. No teatro a gente diz muito que existem os atores intuitivos e os atores técnicos. Nenhum é certo ou errado, nenhum é melhor que o outro, são só estilos diferentes. Eu sempre fui intuitiva, que é quando você simplesmente vai lá e faz. Você nem sabe explicar muito bem o que aconteceu. Quando alguém pergunta como você fez aquilo, você só simplesmente fez. E os técnicos são quem realmente estuda, que não tem tanta... que não tem isso de, talvez essa espontaneidade, eu possa dizer, que vai, que estuda e tudo mais. Estou falando assim bem por cima. É óbvio que em algum momento um ator técnico vai sim ter uma intuição, ir lá e fazer, e que um ator intuitivo não sobrevive só disso. Sim, ele tem que aprender a técnica também, porque eu sempre fui muito intuitiva, mas eu fiz faculdade, me formei nisso, porque sim, era necessário ter a técnica, porque não é todo dia que a gente simplesmente sabe ir lá e fazer. Se é um dia que eu tô doente, ou se é um dia que aconteceu alguma coisa e que tem espetáculo e que tem que fazer mesmo assim, porque ninguém quer saber da minha vida pessoal, só querem ver um bom espetáculo, sim, eu tenho que ter uma técnica. E o tarô, eu vejo muito isso também, porque eu também aprendi de uma maneira muito intuitiva, assim, de olhar as cartas e falar, acho que isso é isso, até antes de começar a estudar. Mas eu tenho que ter uma técnica. Por mais que eu confie muito na minha intuição, sim, a gente tem que ter uma teoria, sim, a gente tem que estudar, sim, é importante você saber. Vai que, sei lá, um dia você fica na dúvida, ou sua intuição não tá tão aflorada assim. Então, eu acredito muito que as duas coisas, sim, são muito intuitivas, e você segue muito uma voz interior, mas também é necessário estudar muito e ter muita técnica. E tem até essa coisa, né, que você vê um ator muito bom e você fala, nossa, parece que ele tá incorporando o personagem, como se uma entidade baixasse naquela pessoa. E não é assim, né, assim, eu realmente posso estar fazendo um personagem muito bem, mas se a qualquer momento alguém me chamar, falar meu nome, ou se eu perceber alguma coisa, ou se tiver, sei lá, caindo uma parte do cenário, eu vou reagir, porque sou eu tô completamente consciente. No tarot também, né, tem gente que pergunta, mas é uma entidade, tem um espírito falando as respostas.
Alguns tarólogos podem sim trabalhar com essa linha unindo espiritualidade. Eu, pelo menos, não. Inclusive, se um espírito viesse me falar a resposta, eu ia até ficar em pânico e me desconcentrar e não ia conseguir prestar atenção em mais nada. Então, eu, pelo menos, não trabalho assim. E também não é bom ou ruim, melhor ou pior, né? Quem segue essa linha. Só que eu sou medrosa, não conseguiria alguém aqui falando na minha orelha. Então... Ai, será que daqui a alguns anos vai ser... Ih, gente, não quero pensar nisso. Mas... Então é isso, essa coisa de parece que é alguém de fora, mas na verdade é só uma parte nossa que tá nos guiando para aquilo. E que não tem isso de tá incorporando, nem... Mesmo que seja só um termo utilizado, né? Então essa seria mais uma semelhança. Semelhança número 3. Saber se distanciar daquela situação. Como atriz eu vou fazer... Eu já morri todas as noites durante, assim, 3 meses. Entendeu? Imagina se eu fosse me abalar e ficar mal cada vez que aquilo acontecesse. Eu ia morrer na minha vida de verdade? Ou se você vai fazer alguém que é muito ruim, ou alguém que mata alguém, ou alguém que morre, ou que se mata, ou que fica muito doente. Eu tenho que saber me distanciar. E saber que aquilo sim é um trabalho, e naquele momento eu tenho que passar a maior verdade possível, mas acabou, acabou. O ligar, desligar, e aí eu vou pra minha vida. E no tarot também, assim, eu não posso ficar sugando energia de todo mundo, virar uma esponja e não me proteger. Imagina se cada consulente que viesse contasse algo trágico. É óbvio que a gente se afeta, é óbvio que a gente se transforma. É mentira se eu disser que não, mas a gente também tem que aprender a ter esse distanciamento. E até aqui é meu trabalho, até aqui é minha vida, e eu não posso me machucar por isso. Vamos lá, questão número 4, autoconhecimento. Eu acho que não só essas duas ferramentas, a gente tem 1000 possibilidades de autoconhecimento hoje em dia, mas pra mim essas são as que eu mais tenho propriedade de falar, e você tem que se conhecer muito, tanto pra fazer teatro quanto pra jogar tarô. No teatro eu digo quase, eu gosto muito de usar um exemplo que é como se eu fosse eu sou um livro todo escrito, e eu não posso escrever uma história em cima daquilo pra contar outra história, porque senão ninguém vai entender. Então é quase como se eu tivesse que apagar, anular tudo, virar uma folha em branco para aí sim escrever outra coisa em cima. É claro que para todos os meus personagens eu pego alguma coisa deles, eu empresto alguma coisa minha, mas é realmente um trabalho de quase se anular. E para isso eu tenho que me conhecer muito. Eu tenho que saber exatamente quem eu sou, até onde sou eu, até onde é outra pessoa, até onde é outra história. Eu vou me conhecendo muito mais, cada personagem me traz um novo aprendizado, o que eu concordo, o que eu não concordo, o que eu gosto, o que eu não gosto. No tarô você se reconhecer naquelas cartas e ver o conselho, o caminho que elas estão te indicando e realmente entender que é uma busca e um processo de autoconhecimento gigantesco, que não tem como eu querer dar um conselho para alguém se nem eu me conheço, ou como que eu vou fazer uma consulta, assim, eu tenho que saber muito bem, tá muito claro pra mim quem eu sou, qual é o meu propósito, e claro que isso não é de um dia pro outro, assim, você se conhece 100% hoje? Não, é um processo que a gente vai se conhecendo e não para nunca, mas eu acredito que são 2 ferramentas que trazem muito autoconhecimento. Então essa seria mais uma semelhança. Semelhança número 5, transformação. Eu acho que, nossa, essa questão de ver a transformação, que também, novamente, não é muitas áreas geram transformação, né? Mas aqui, também falando de teatro de tarô, é muito legal ver a transformação de um público, quando você faz um espetáculo e alguém fala, isso era tudo que eu precisava ouvir, isso mudou minha vida, isso fez com que eu trocasse de faculdade, esse espetáculo era exatamente o que eu precisava agora, ou quando também, né, como professora de teatro, quando você vê alguém que no primeiro dia quase não conseguia falar o próprio nome, se apresentar de tanta vergonha, e de repente depois de alguns meses está subindo num palco com a maior coragem, porque sim, é preciso muita coragem para subir num palco, indo lá e dando a cara a tapa, e brilhando, e também quando um consulente está com você e você começa a falar os conselhos do tarô e ver aquele olho mudando, assim, aquele brilho de quem tá entendendo, de que eu posso, tá na minha mão, tá comigo, e sim, eu posso realizar aquilo.
Então eu acho que essa questão da transformação, porque sim, é muito bonito, como professora, por exemplo, é muito bonito quando eu olho para um aluno e acredito nele. E eu posso até falar, eu acredito em você, eu acredito que você pode mais. Mas o mais especial é quando dá o clique e eu vejo que ele entendeu que ele pode mais. Que ele entendeu que ele é capaz. Que não sou eu que estou falando, que ele sacou. E esse clique também numa consulta de tarô, quando a pessoa entende que o poder está na mão dela. E é muito especial. Tem um exemplo, inclusive, muito palpável, muito lindo, de uma série do Netflix, aquele Nasce uma Rainha, em que eles montam drags. Quando elas realmente se olham e se veem e se reconhecem, aquele olhar de transformação é algo tão grande, tão poderoso. Eu acho que tanto teatro quanto tarô geram muita transformação na gente, nos outros, no mundo. Enfim, tô sendo ousada, mas sou suspeita, vou ser ousada mesmo. Semelhança número 6. A repetição. Muitas vezes vai sair a mesma carta. Não adianta, e eu sei o significado daquela carta. A pessoa que veio se atender comigo não sabe. E sim, eu tenho que explicar com a maior paciência do mundo. Claro que para cada pessoa pode vir a mesma carta significando coisas diferentes, porque as cartas não têm só um significado cada uma. Mas, sim, eu tenho que ter o olhar de que aquela pessoa está ouvindo pela primeira vez. Então, e daí que eu já sei? Ela não sabe, é isso que me importa. Então, sim, eu tenho que explicar para ela como se fosse a primeira vez. E como se eu nunca tivesse feito isso antes. E no teatro também. Toda sessão é a primeira vez. Eu posso estar contando aquela história pela 1000ª vez. Aquele público está assistindo pela primeira vez. Então, eu, Laís, atriz, sei o que vai acontecer, sei a hora que eu vou me assustar, sei a hora que eu tenho que entrar, a hora que eu tenho que sair. Aquele personagem não sabe. Então, eu tenho que viver. Sempre como se fosse a primeira vez. Independente de quantas vezes a gente faça aquilo. Semelhança número 7. O que eu escrevi aqui, gente? Perdão, eu aqui com a minha cola, meu post-it. Sem entender minha própria letra, eu tô sem óculos. 7. A gente sempre sabe a verdade. Atores sempre sabem a verdade. Quem acha que um ator mente, não sabe o que é teatro. Um ator conta a verdade daquele personagem. Eu não tô mentindo. Eu tô falando a verdade, só que de outra pessoa. E no tarô também sempre tenho que falar a verdade. Apareceu uma coisa, a menina queria tanto ficar com o cara, tava esperando tanto uma carta apaixonada e saiu uma carta péssima e ele é uma pessoa terrível. O que eu vou fazer? Vou iludir a menina, vou mentir pra ela sair felizinha e dali a um mês acontecer dele trair ela? Tô falando ele e ela, mas tanto faz, vocês adaptam. A gente sempre tem que falar a verdade. E a gente sempre sabe a verdade. Nunca tente enganar uma atriz e nunca tente enganar uma taróloga. É impossível! A gente sempre sabe. Às vezes não, quando a gente não pergunta pro tarô, a gente... Aí a gente vai lá, pergunta e percebe que estava certo ou estava errado. Enfim. Semelhança número 8. A questão de sempre ser imprevisível o que vai acontecer. Por mais que no teatro a gente sempre faça a mesma coisa, tudo pode acontecer. Não é filme, não é cinema, não é TV que fica gravado. A gente tá lá e pode um cachorro entrar latindo, alguém pode desmaiar no meio, uma criança começa a chorar e a mãe, ao invés de sair com a criança, ela pega a chave do carro e começa a balançar na cara da criança, fazendo mais barulho, chamando ainda mais atenção. Alguém pode ter um acesso de tosse, alguém pode simplesmente esquecer completamente o texto enquanto você tá lá, a luz pode acabar, tudo pode acontecer e a gente tem que lidar com isso. No tarô eu posso estar embaralhando meu baralho, eu posso ter até uma vaga noção da carta que vai sair, porque quando eu já treinei minha intuição, eu posso ter uma suspeita, mas na verdade eu não sei qual carta vai virar. E eu vou ter que criar na hora uma história baseada naquelas cartas e no que elas estão me mostrando e me contando, para a partir disso entender aquela pessoa da minha frente o que ela precisa ouvir. Então sempre a gente vai trabalhar com o imprevisível e com a questão do improvisar e do... Nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. Tudo sempre pode acontecer. Isso é lindo, incrível, especial, né? E não é repetitivo, porque sempre vai ser novidade. Mais uma semelhança. Semelhança número 9. Nunca julgar. Nunca.
teatro, eu nunca posso julgar um personagem. Nunca. Se eu julgo meu personagem, mesmo que ele seja muito ruim, mesmo que ele mate muitas pessoas, mesmo que ele traia todo mundo, mesmo que ele seja um manipulador, se eu tô contando aquela história, eu tenho que entender o motivo daquilo. Eu não tô falando que eu vou passar pano na vida, eu como Laís, para assassinos manipuladores. Mas aquele personagem teve um motivo para fazer aquilo. E eu não posso julgá-lo. Quando você vê uma interpretação que você fala, eu não achei muito boa, muitas vezes é porque o ator tá julgando, na verdade, aquele personagem. Ele tá fazendo, só que ele mesmo tá achando ruim o que a pessoa tá fazendo. E se eu tô contando aquela história, eu tô contando aquela história. Se tá certo, se tá errado, se é bom, se é ruim, não é problema meu. Eu só tenho que contar aquela verdade. E no tarô, eu nunca posso julgar ninguém. Não posso julgar ninguém. Não vou, então, é porque eu fiquei com um cara que é casado, aí eu, Laís, vou aqui, porque eu acho isso errado. E daí, a minha opinião não importa. A pessoa quer um conselho do tarô, não o que eu acho de certo e errado, não sobre os valores que eu aprendi. Quem sou eu para julgar alguém? A gente julga muito. Fica horas julgando e termina falando, mas quem sou eu para julgar? E eu sou um Buda na Terra que nunca julgou ninguém? Óbvio que não. Julgo, inclusive. Julgo meus vizinhos. Mas é um processo de aprender a nunca julgar. Nenhum personagem, nenhuma consulente. Nem ninguém, nenhum aluno como professor. Eu não sei porque que ele não decorou o texto. De repente aconteceu uma coisa. A gente julga assim, como professor, um pouco mais. Tem que saber o texto. Mas enfim, mais uma semelhança. E semelhança número 10 e a última, e talvez uma das mais bonitas e mais especiais, é a questão da compaixão e da tolerância. Você desenvolve, quando você faz teatro e conta tantas outras histórias diferentes da sua, e aprende com todas elas, entende o motivo que levou aqueles personagens a fazerem aquilo, porque quem acha que teatro é decorar um texto e ir lá e fazer, não. E você se envolve com todas aquelas histórias, com todos aqueles personagens, ou mesmo como professora de fora, né, ainda assim eu tô me envolvendo, parece que vai gerando uma compaixão de você entender outros pontos de vista além dos seus. E no tarô também me gera uma tolerância de, às vezes, eu conheço alguém que está mostrando uma coisa, e aí quando você vai ver na carta, a essência da pessoa é outra completamente diferente. E aí você olha e fala, mas não é nada disso, a gente tá aqui julgando, meu Deus, tem nada a ver, olha que pessoa, coração bom, pessoa incrível. Então essa questão de se colocar no lugar do outro, de tolerar, que pra mim sempre foi muito difícil, porque eu sou muito intolerante, mas a gente tem que aprender, é um processo, de realmente enxergar com outros olhos, acho muito especial, muito bonito e muito importante. E quantas situações aqui no palpável, né, no material, no que eu podia ver. Eu falava, nossa, essa pessoa é péssima, eu odeio. E aí você ia no tarô e meio que entendia o motivo que estava acontecendo, pelo qual estava acontecendo aquilo, e você faz, queria gritar, armar um escândalo, mas vou ter que me manter equilibrada, porque existe sempre algo mais. Eu acho muito importante isso. Isso com certeza me deixou muito com um olhar muito mais amoroso mesmo para as pessoas no geral. Eu acho que é isso. 10 semelhanças entre tarô e teatro. Será que vocês concordam? Discordam? Alguém aqui que faz teatro acha bom? Acha ruim? Acrescentaria alguma coisa? Tiraria alguma coisa? Floreei demais? Fiquei aqui sendo lúdica, querendo inventar a coisa? Não sabemos. Você pode me contar a sua opinião. Mas é isso, essas seriam as semelhanças que eu traçaria a princípio entre o teatro e o tarô. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e puder deixar seu like, me ajuda muito, eu te agradeço demais. E é isso, vejo vocês nos próximos vídeos. Beijos enormes e brilhem!